Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, quarta, 26 de junho de 2019. Sempre uma alegria poder chegar onde você está, nos acompanhando aí com o radinho, na cozinha, preparando um almoço. Agora, horário de almoço e também do Jornal Nova Era. Você nos acompanhando em 1450M, na Grande São Paulo. Gratidão a você que está aí em Sorocaba, região de Sorocaba, em 1080M, também nos acompanhando. Você pode estar também acompanhando a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, através do aplicativo do celular. E aí, podemos estar em qualquer lugar juntinho com você. O Jornal Nova Era também tem a transmissão através do site da tvmundomaior.com.br. Você clica no Assista ao Vivo e lá você pode acompanhar toda a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Eu quero já trazer para o nosso salve da tarde aqui os nossos comentaristas desta quarta-feira, hoje dia 26 de junho de 2019. Ercília Zilli já aqui conosco. Ercília, boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho eu vou trazer o nosso também comentarista da tarde, mas enquanto isso, eu quero trazer aqui para você que nos acompanha um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que lei que proíbe sacolas plásticas começa a valer no Rio de Janeiro. Estabelecimentos devem oferecer sacolas de materiais recicláveis ou biodegradáveis. Em São Paulo, esta determinação já existe desde 2015 e agora também no Rio de Janeiro. Quando falamos a respeito de atitudes sustentáveis, a Prefeitura de São Paulo sancionou a lei que proíbe o fornecimento de canudinhos plásticos em estabelecimentos comerciais da cidade. Canudos em papel reciclável, em material comestível ou biodegradável estão liberados. Fique sabendo que a ANAC proíbe aviões turbojato como Boeing 737 na pista auxiliar do Santos Dumont e a Infraero adia a reforma da pista principal do aeroporto, que começaria no mês de agosto. Fique sabendo ainda que o presidente Jair Bolsonaro vai ao Japão para participar da cúpula do G20, o encontro que reúne as 20 principais economias do mundo. Estão previstos também encontro com líderes da China e da Índia. Fique sabendo também que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, adiou o julgamento sobre a atuação de Sérgio Moro no processo que condenou Lula à prisão e decide manter o ex-presidente preso até que o caso seja novamente julgado. Fique sabendo que os Estados Unidos anunciam novas sanções ao Irã. As restrições financeiras pretendem congelar bilhões de dólares em ativos iranianos. E no Twitter, Donald Trump ameaçou retalhar com, entre aspas, força esmagadora qualquer ataque do Irã contra os Estados Unidos. Agora sim, trazer para o nosso Salve da Tarde o nosso comentarista convidado, sempre que necessário. Ele está aqui conosco, André Marosso, gerente de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilmar, Ercília, comentarista reserva. Isso, fica no banco. Quando falta, eu saio do banco. Maravilha, seja bem-vindo. Nós vamos trazer hoje, para os comentários, um estudo recente que associa infarte à falta de perdão. Entre 130 pessoas que tinham dificuldades de desculpar, aí foi desenvolvido mais doenças cardíacas. A pesquisa brasileira apresentada na semana passada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarte agudo do miocárdio. O mundo ocidental se refere ao coração como centro das emoções, afirma a psicanalista Susan Avezum, que tem 36 anos de carreira. Depois de ter visto na prática os benefícios do perdão para a saúde emocional, Susan partiu para a pesquisa. De 2016
até 2018. Ela se debruçou no tema e um mestrado na Universidade de Santo Amaro, além do foco no risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Isso trouxe a ela o resultado deste estudo com 130 pessoas que responderam a 2 questionários elaborados por ela, um para avaliar a disposição para o perdão e outro sobre espiritualidade e religiosidade, algo que, segundo ela, interfere também na disposição para perdoar. A pesquisa avaliou os efeitos desta espiritualidade. Segundo ela, nenhuma religião específica, pois o que seria dos ateus, ela coloca. Tem pessoas que não acreditam em religião alguma e são mais espiritualizadas do que muitas. O estudo avaliou 65 pacientes sem histórico de doença cardiovascular e 65 que infartaram. As maiores diferenças entre os resultados foram observadas no quesito quebra de confiança e rejeição e desprezo, Ercília. Pois é, eu acho muito importante que essas pesquisas sejam realizadas porque elas ampliam o leque. Na verdade, elas não definem causas, né? Mas sinalizam de que, por exemplo, a pessoa presa na amargura, a pessoa que ficou refém de algum erro próprio ou erro do outro, essa pessoa, ela acaba, sim, tendo problemas de saúde de maneira bastante ampliada, bastante diversa. Então, assim, é mais um dado, é mais uma possibilidade. A psicossomática trabalha com essas questões de maneira muito interessante, muito boa. Agora, o perdão, ele vai além de tudo isso, né? O perdão, ele vai contribuir para um bem-estar geral, para uma saúde geral, né? Que é estar de bem com a vida. Hoje a gente falava sobre solidão, né? E a solidão, ela é causada pela própria pessoa, que é uma coisa diferente de hoje eu estou afim de ficar sozinha, não vou lavar louça, vou botar a perna para o ar e, olha, me esqueçam. Isso é uma coisa. A outra é, sistematicamente, a pessoa se fechar em si mesmo, não se relacionar e se tornar reativa a qualquer tentativa de aproximação carinhosa, afetuosa, amigável, e aí ela desenvolve uma couraça. Então, com relação ao coração, que sim, no Ocidente é chamado da bomba da vida, do centro das emoções, quando a gente pega o lado da doutrina espírita, nós falamos de uma fé raciocinada. Quer dizer, é uma emoção que faz sentido, né? É uma emoção que eu consigo entender, né, para o bem ou não, mas o que eu vou fazer com isso? Ela me leva a fazer essa escolha. Então, ele não só é a bomba da vida, a bomba da emoção, mas se ele trabalhar em conjunto com o cérebro, que simbolicamente é a área onde o espírito atua, onde a razão funciona, nós teremos uma vida um pouco mais saudável. Mas eu acho, sim, que o coração, ele pode ser afetado, né? Então, eu sei de cor, né? De coração, de acordo, né? Então, nós vamos ver o cor sempre permeando situações aí onde esse entendimento emocional ele acontece. E se as nossas emoções forem saudáveis, a nossa vida também é saudável. Porém, tem problemas que são congênitos. Sim. Será que a pessoa lá atrás não perdoou? Ou será que ela veio para ter um equilíbrio das emoções? E quando ela precisa, por exemplo, numa profissão, manter o seu próprio equilíbrio, quando ela passar um pouco do limite, o carro pita. O veículo de expressão sinaliza. Então, certas questões que nascem com a gente, elas também podem ser associadas a equilíbrios necessários da própria pessoa, do próprio espírito, mas também como auxiliares das funções que elas vêm desempenhar. André? Eu fiquei muito surpreso com essa notícia, né? Que na segunda-feira eu vi a notícia. E a minha surpresa foi, mas meu Deus, só agora? Eu achei que isso aí já se sabia há muito tempo. Se não me engano, alguns anos atrás, acho que uma universidade estadunidense fez um estudo bastante parecido com esse, né? Eu acho sensacional o estudo. E ele nos traz algo que nós espíritas, nós cristãos, já sabemos há muito tempo, né? E eu acho que o maior préstimo que ele traz é justamente ir ao encontro daquilo
que Juvenal já nos falava, né? Mente sã, corpo são. Se a tua cabeça está boa, a tua cabeça é que está comandando todo o resto. As coisas todas outras funcionam, né? E tira do campo da religiosidade isolada o perdoar 70 vezes 7 do Cristo, né? Porque quando Jesus nos trouxe isso, ainda hoje muitas pessoas acham que aí há um ato religioso, um ato espiritual, mas antes de tudo há um ato de inteligência, né? Para você não agredir o seu próprio organismo psicobiofísico. E é muito interessante, porque agora com essa chancela da ciência, por assim dizer, as pessoas começam a ver de forma provada cientificamente que nós precisamos equilibrar as nossas emoções, né? É interessantíssimo que quando a gente compra um remédio psiquiátrico, quase sempre na bula está escrito assim: a ciência não sabe exatamente como é que esse remédio age no cérebro, porque em verdade a ciência quase não sabe nada sobre o cérebro, né? Porque é preciso entender o espírito, o perispírito, para poder entender o funcionamento cerebral. E eu me aventuro a dizer aqui, né, não sei que tipo de estudos há, mas eu me aventuro a dizer que não é só o coração, não, né, que está tudo muito interligado, né? Fígado. Pois é, de fígado, né? A gente fala agir com o fígado, né? Nossa, essa decisão foi visceral, né? Então, a gente quando pensa em relação de causa e efeito, a gente é muito simplista. A gente fala assim, eu fiz o mal, eu vou receber o mal. Fiz o bem, eu vou receber o bem. Não, mas é muito mais amplo do que isso, né? Os órgãos estão todos interligados. Se o coração é a bomba da emoção, ele é a bomba da emoção, mas ele recebe essa emoção de algum lugar. Essa emoção não vem do coração. Aí diriam os neurocientistas, vem do cérebro. E diriam os espíritos, por intermédio do cérebro, mas vem do espírito, né? Então, esse cabedal de informações, eles trazem a chancela daquilo que Allan Kardec já nos trouxe lá no século XIX, né? Que o ato de perdão é um ato de inteligência, não, é um ato também de religiosidade e espiritualidade, mas antes de tudo é um ato de inteligência para que você não se agrida. Tem um livro da Louise Hay, vocês já ouviram falar? Sim. Cuide seu corpo. E ali ela traz estas questões, não é, que nos dá a possibilidade de entender algo que acontece conosco, fazendo essa relação com o emocional. E isso também nos dá esta certeza, né, de que não é só o coração, que ele pode ser afetado pela falta do perdão ou por outras emoções não muito equilibradas que, de repente, o nosso organismo vai trazer aí para a doença se instalar num corpo que esteja, de repente, desequilibrado. Pois é por isso que nós, na doutrina espírita, falamos veículo de expressão. Sim. Veículo de expressão do espírito. Né? Então, temos as doenças diversas. Esse corpo, ele apita, ele acende luz vermelha, né? Mas, às vezes, o que acontece? Uma pesquisa é sinalizadora. Ela sugere que. Sim. Em pesquisa, nunca se diz assim, eu afirmo que, mas faz parte do leque de possibilidades. Então, isso é muito interessante. Tem uma professora da PUC, a Denise Jimenez Ramos, uma querida, foi minha professora, e ela tem um livro sobre o coração e as emoções, dentro de uma visão junguiana. Eu não lembro agora, eu tenho o livro dela, mas A Psique do Coração, acho que é isso. E então tem também um material. Há muito que a gente percebe isso. Mas se você mata a charada como veículo de expressão, eu sei que espírito eu sou. Né? E André Luiz coloca em Missionários da Luz que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. Então, o eixo da reencarnação é isso. Eu venho com uma tendência que ela não é boa nem ruim. Se eu sou estourada, se eu sou isso, eu vou expressar isso, eu vou ter um corpo que sinaliza a minha explosividade, a minha raiva, a minha impulsividade. Para quê? Porque se isso não vier, eu não vou tomar consciência. Sim. Então, eu tenho que pegar aquela tendência e transformar em uma qualidade. O meu autor, o Zonde, ele diz que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas, que deverão ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva. E isso é interessante, que eu sempre dou exemplo do psicólogo, né?
Então, eu brinco com o pessoal da Abrap que nós somos paranoicos, né? Desconfiado, né? E isso é de família, é muito interessante. Eu contei aqui, eu sei em algum momento, André, que minha brincadeira quando criança, pequenininha, era montar quebra-cabeça. Imagina uma criança querer montar quebra-cabeça. Ninguém entendia muito bem. E eu monto quebra-cabeça até hoje, porque cada caso, cada sessão é um quebra-cabeça, onde você está buscando algo que faz, né? Por outro lado, nós somos seres depressivos, mas não doentes da depressão, mas da pulsão. Quer dizer, eu estou capacitada para entender o sofrimento. O que eu não posso é ficar no meu sofrimento, né? Porque ninguém, em sã consciência, passa 30 anos num consultório, trancada, ouvindo problemas. Tem que alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Aí o dia está maravilhoso. E o que você faz? Se enfia num centro espírita para trabalhar, para fazer palestra. E você quer coisa mais paranoica, agora brincando, do que falar com o espírito? Lá. Aí é brincadeira, né? E ele responde. Quer dizer, veja, isso não passa no exame psiquiátrico. Faz parte da nossa crença, da nossa maneira de ver e funciona para o nosso equilíbrio. Então, a pessoa que vem capacitada, habilitada ao sofrimento, ela tem uma pulsão depressiva para poder lidar com o sofrimento. Você vai falar, vamos tomar um café, deixa para lá. Né? Por outro lado, se eu falar para vocês que eu não gosto de saber da vida alheia, vocês vão acreditar? E aí, André? Né? É claro, mas isso faz parte do quê? Da minha profissão. Sim. Então, canalizado de forma socialmente aprovada e produtiva. Uma ocasião atrás, estava assistindo uma entrevista do Dr. Amit Goswami, né? E a repórter perguntou assim para ele, o senhor no círculo científico, o senhor é visto como um cientista esotérico, né? Como é que o senhor enxerga isso? E é interessante porque este esotérico veio de forma pejorativa, né? Não no significado, na etimologia da palavra. E ele falou assim, olha, para mim, de forma pejorativa, como compreendem esotérico, eu acredito que os materialistas são muito mais esotéricos do que eu. Porque a pessoa achar que tudo se resolve apenas a matéria, eu acho de um esoterismo total, insano, né? Mas realmente a gente percebe que está tudo interligado. Eu me lembro alguns anos atrás, tive um acidente de moto, né? Machuquei bastante, graças a Deus nada grave, mas machuquei bastante. Fui ao pronto-socorro, né? E aí o médico me fez a prescrição medicamentosa, né? E a hora que eu estou saindo, ele me chamou e falou, mais uma coisa. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, provavelmente você vai sentir tontura, você vai pode te dar enjoo, isso é o emocional, porque o susto foi muito grande, né? As dores do corpo, 3, 4 dias passaram. Agora, o susto da alma, esse permaneceu, né, ao longo de 1, 2 semanas, né? Nós já sabemos os impactos que os neurotransmissores trazem nas nossas vidas, né? Então, toda essa alteração que se dá na nossa capacidade de pensar, de ler o mundo, né? Ler o mundo a partir da nossa subjetividade, isso que a Ercília é craque, e emprestar muitas vezes uma visão de que as coisas estão ruins, de que o outro foi ruim com você, reviver isso, reviver essa dor, né, de alguém que te traiu, te enganou, de alguém que pisou na bola com você. Às vezes a pessoa nem lembra que fez, às vezes a pessoa não teve a intenção de fazer, a gente fica revivendo aquilo, e quando a gente revive isso, há uma alteração na neuroquímica, né? E será que isso não altera nada? Então é muito óbvio a gente saber que isso, em algum lugar, ele sai, né? Eu acho que o grande conceito que a doutrina dos espíritos nos traz e reformador do pensamento científico é que doença não necessariamente é algo ruim, né? Aliás, doença é quase sempre caminho de cura, né? A Ercília falou da luz vermelha e as luzes amarelas que chegam antes da luz vermelha, né? O Evangelho, ele está ali nos ensinando como é que nós da amarela voltamos para verde e não transgredimos para vermelha, né? Só que quando a gente não aceita esses convites todos, né? E aí está falando só do perdão. Imagina a ansiedade. O Brasil é o primeiro país do mundo,
de ansiosos, né? Quarto, depressivos até que nós perdemos para as outras 3 nações. Enfim, essas emoções, elas têm um impacto direto no nosso organismo, né? Eu quero compartilhar com vocês que nos acompanham, tem um áudio de WhatsApp da Francisca, lá de Uberaba, ela falando sobre o perdão. Vamos acompanhar. Boa tarde, aqui é a Francisca, eu estou em Uberaba. Eu gostaria de perguntar, de falar sobre o perdão. Se a gente deve confiar na pessoa, mesmo a pessoa não passando para a gente aquele voto de confiança, porque é muito ruim a gente ficar desconfiante de todo mundo. Eu me sinto muito mal se for para mim viver desconfiando das pessoas. Eu quero saber se a gente deve confiar nas pessoas, mesmo a gente ser passado para trás, para a gente poder trabalhar melhor o tipo de sentimento, porque eu me sinto muito mal de tudo que eu for fazer, eu ficar desconfiando. Então, se eu devo confiar mesmo sendo passada para trás. Este foi o áudio da Francisca de Uberaba, que está aí nos acompanhando, falando sobre perdão e essa desconfiança. E aí, Ercília? Com aquele sotaquezinho mineiro. Delicioso, coisa boa. Bom, a Francisca está falando de 2 coisas. De que alguém comete um erro costumeiro. Uhum. E se ela deve ficar nessa situação ou não. Né? Continuar acreditando. A pergunta é acreditar em que se a pessoa continua fazendo o mesmo erro. Né? Aí eu volto para a pergunta, sem entrar muito no mérito, Francisca, por que você acha que tem que dar chances para quem está cometendo o mesmo erro costumeiramente? Né? O que te impede de ter uma ação de colocação ostensiva de limite e de arcar com as consequências disso? Então, tem uma fragilidade que ela coloca, porque a nossa felicidade nunca está no outro, né? Está no nosso entendimento, e a felicidade ela é uma questão que briga muito, né? Porque se você parte da reencarnação que quer ser feliz, você já se ferrou. Casamento não é lugar de ser feliz, planeta Terra não é lugar de ser feliz. Então, errou o bonde, né? Errou o bonde. Agora, se você pretende ter alegria, ter esperança, ter sentimentos bons, nobres, e a coragem é algo muito importante, né, a ser trabalhado e desenvolvido, é um outro departamento. Né? Agora, se eu fico naquele enrosco, alguém comete um erro, eu devo continuar? Não. O outro continua errando, eu devo confiar? Não, claro que não. Né? A pergunta não é se eu devo confiar no outro, eu tenho que trabalhar minha autoconfiança, minha autopercepção. Né? E o que eu posso fazer? Né? Agora, quando o André colocou a questão dos neurotransmissores, as células, né, os neurônios, eles são fofoqueiros. Então, eles têm uma distribuição de memória. Então, acontece alguma coisa, um determinado estímulo, e o neurônio fala, e conta para mais 2. Aqueles 2, Aí, quando aquele estímulo, ele é acionado, quando ele acontece, o que acontece? Toda aquela cadeia vai falar, né? Isso se chama via neural. Então, quando eu tenho um comportamento, quando eu mantenho um comportamento e é difícil mudar a via neural, porque envolve muita transformação interior. Né? O perdão, por que ele é difícil? Porque eu já acostumei a ficar sofrendo pelo erro do outro ou pelo erro que eu cometi num momento que eu era diferente. Então, eu fico alimentando mentalmente esse né? Quando eu tenho que chegar e falar, olha, eu vou derrapar, mas eu vou tentar ser de um outro jeito. E bancar. Né? Eu vou tentar fazer de um outro jeito. Aí começa a construir uma outra via neural. E isso é transformação interior, isso é reforma íntima. Né? Então, é construir novos caminhos. E o perdão é muito importante a gente pensar. Eu estou refém de um erro que eu cometi há 20 anos e eu já sou outra. Eu sou refém do erro de uma pessoa que me fez tal coisa, às vezes a pessoa já se modificou, já está em outra, e eu estou ainda arrastando o erro do outro em mim. Então, acho que isso depende de trabalhar autoconhecimento, autoestima, e o perdão ele está ligado a essas questões. Quando Jesus, Mateus 10:16, né, ele fala aos apóstolos, né, eu os estou enviando
como ovelhas no meio de lobos, né? E ele faz a recomendação seguinte, que é: portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, né? Então eu diria para nossa irmã, esqueci o nome dela, a Francisca, lá de Uberaba, terra da minha mãe, que a gente tem que confiar desconfiando. Olha que bacana isso, né? O que é confiar desconfiando? No Evangelho a gente tem lá, né, perdão aos inimigos. E ali é muito bem explicado que não é que você tem que pegar o inimigo, trazer para dentro da sua casa, começar a conviver com você, deixar o seu cofre aberto, né? Mas é você dar a oportunidade para que esse inimigo se transforme, mas certamente com alguns cuidados, né? Se a pessoa ainda está num caminho de erro, às vezes um erro só não é o suficiente para ela aprender. Então ela vai reiterar nesses erros e às vezes vai reiterar conosco mesmo. Tem uma obra do Victor Hugo que é maravilhosa, né? Que já virou cinema, já virou musical, que é Les Misérables, né? E é interessantíssimo porque a gente não vai dar, como é que chama? Spoiler aqui, né? Porque é bem no início da obra, né? Mas é interessantíssimo que o padre da região, ele recebe ali o camarada que tinha um passado de roubo, né? O cara rouba ele. E aí o camarada é pego pela polícia, que traz ele de volta e diz assim: olha, eu peguei esse camarada com esses objetos, né? E o padre falou: não, eu dei os objetos para ele, né? E ali adiante há um percurso de transformação desse personagem que inicia com a oportunidade que o padre deu àquela criatura. Entretanto, aquela criatura estava pronta para essa transformação. Exatamente. E certamente o padre não deixou mais a cristaleira aberta com as coisas para ele poder roubar, né? Então, acho que esse confiar desconfiando é muito importante para que nós não sejamos tolos, né? Eu quero aproveitar este momento para agradecer a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que colabora com a nossa missão, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Muito obrigada pela sua doação. Gratidão pelo seu apoio à nossa causa. Sócios antigos, Fábio Rodrigues de Abreu e Roseli Alves de Souza, sócios desde 2002. Gratidão a vocês. Sócios recentes, William Alfenas Silva e João Henrique Silva. Sócios recentes conosco há 2 anos, desde 2017. Tanto você que está conosco há bastante tempo, como você que está conosco recentemente, nossa gratidão pela sua colaboração que nos ajuda a colocar essa candeia sempre num ponto mais alto. Muito obrigada. O nosso próximo tema. Pelo menos 1 de cada 5 brasileiros usa celular ao volante. O número de multas para quem usa celular enquanto dirige disparou em 2019. Dados do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, apontam que, entre janeiro e março, foram registradas 372 mil infrações em todo o país. 24% a mais do que o mesmo período no ano passado. O órgão destaca ainda que as chances de acidente aumentam cerca de 5 vezes quando o motorista usa o celular, já que a atenção do condutor diminui bastante, mesmo que ele demore poucos segundos para digitar uma mensagem, por exemplo. Apesar dos riscos, pesquisa do Ministério da Saúde mostra que pelo menos 1 de cada 5 motoristas, então, está usando o celular enquanto dirige. Há 3 anos, a infração é considerada gravíssima e rende 7 pontos na carteira de habilitação. Apesar da gravidade do problema, o valor da multa de R$ 293 ainda é 10 vezes menor do que o cobrado para quem dirige alcoolizado. Então, 1 a cada 5 brasileiros ainda usando o celular ao volante. Que maravilha que é. Eu fico pensando no projetista divino, né? Porque ele fez 2 ouvidos e uma boca, né? Então, eu não tenho moral nenhuma para falar disso, porque eu preciso me policiar bastante para não fazer uso, né? A primeira coisa que eu fiz foi começar a desligar o aparelho, né? Só que o que acontecia? Eu ligava o aparelho. Era tão forte que eu acabava ligando o aparelho. Não, vou ligar o aparelho só no semáforo, né? Aí liga o aparelho, já aparece 4 mensagens, você já vê uma que mexe com você e aí é inevitável. Aí eu fui agora para desligar o aparelho e colocar na bolsa. Eu ligava o aparelho. Agora eu estou no estágio que eu desligo o aparelho, coloco na bolsa e coloco no porta-mala. Daí já fica mais possível, né?
Eu ia te dar essa sugestão, deixa pra lá. Por que eu fiz isso? Porque eu quero ser bonzinho? Não, porque eu não quero mais tomar multa, Sim. né? E evidente, não quero machucar ninguém, né? Então, e mais do que isso, eu acho que a gente perde a oportunidade, sabe? Eu acho que até já disse isso aqui. Uma ocasião eu fui a Ilha Grande fazer um curso de mergulho, né? E já faz uns anos, e nós escolhemos um lugar na Ilha Grande que era absolutamente inóspito. Lá tinha lá uma pousada e só, uma pousada muito rústica. E quando eu cheguei nessa pousada, estava acabando a bateria do meu celular. Eu perguntei pro camarada, dono da pousada, eu falei, eu preciso carregar a minha bateria. Ele falou, não vai rolar. Eu falei, por quê? Porque aqui a gente não tem energia elétrica. Eu falei, meu Deus, preciso mandar uma mensagem. Ele falou, não, também não vai rolar. Eu falei, por quê? Porque o sinal não chega até aqui, né? E aí, durante 2 horas, eu confesso que me deu um certo pânico, né? Meu Deus, como é que será que está minha família? Como é que eclodir a Terceira Guerra Mundial, né? Se alguém hackear minha conta, como é que fica? Bom, passou o dia, fiz os trabalhos que tinham que ser feitos, e aí à noite eu dormi muito cedo, porque não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada, né? Então, escureceu, eu dormi. Claro, acordei às 3 da manhã, sem sono. Eu falei, vou andar, vou caminhar, né? E aí eu saí, eu cheguei na praia, e aí eu comecei a ouvir o mar. Eu comecei a sentir o vento no rosto, né? Eu comecei a ouvir a natureza ao meu redor, sentir a areia embaixo dos pés, e aí eu comecei a chorar. Porque eu não estava conectado, mas eu estava conectado comigo mesmo e com a natureza, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de estar dentro do carro para se conectar consigo mesmo, para observar. A gente faz um caminho, não vê, tem prédios sendo construídos, prédios belíssimos, tem toda uma urbanização. Às vezes você tem uma praça que você está passando e você não vê, você vê um gesto de amor entre 2 pessoas, e você perde isso tudo porque você está focado só nisto aqui, só nisto aqui. Então, e para resolver é só na multa mesmo. Ercília. Eu tenho falado que isso aqui não é mais um telefone. É um mini computador, é um computador de mão. E nós desenvolvemos essa noia de que temos que estar conectados o tempo todo. E aí, bom, o que depende essencialmente de mim? O recado, né? Se for tão importante, se você estiver esperando, para o carro. Ou está na rua, eu tenho horror a trombar com as pessoas, porque você não sabe para que lado você vai, porque a pessoa isso dança. Andando, né? Ela vem, né? Atropelado no meio da rua, na calçada. E há estudos, viu, de vários atropelamentos em mercê do celular. E aí você não sabe o que faz. A pessoa atravessa a rua sem prestar a menor atenção. E às vezes eu estou dirigindo e eu vejo isso acontecer. Eu falo, nossa, nem olhou de lado. Então eu acho assim, não tem que estar conectado o tempo todo, né? Não sou tão vital assim. A minha importância é muito relativa. Se tiver algum problema com a minha família, claro que eu vou querer saber, mas para o carro se eu estiver sabendo. Enfim, se eu quiser mesmo, eu paro e tomo uma medida segura. Se não, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. A outra tem uma medida na BRAP que tem que ser tomada. Veja, se você me liga e eu estou na Dutra, amiga, eu não vou responder. A Jussara às vezes fica, cadê você? Cadê você? Quando eu paro aqui, ó, cheguei. O que vai acontecer? Agora, eu preciso avisar que eu vou me atrasar, eu tomo um jeito para isso. Agora, essa fissura, né? Eu preciso entrar na rede social para ver quem postou. Nossa, eu postei uma foto, ninguém curtiu, o que aconteceu? Ou poucos. A gente vai ficando muito sensível à aprovação do outro. E se acha... Então, aquela coisa assim, Sócrates, Platão, eles tinham um conhecimento, uma percepção da realidade, né, maior do que a menina do caixa do supermercado, com todo respeito, que tem toda a informação. Eles não tinham aquela informação. Estava neles, né? Mas a elaboração, a reflexão estava neles. Então, não significa que conectado eu esteja fazendo uma boa elaboração. Apenas que eu estou conectado. E a pergunta é, precisa? Pois é, precisa esse exagero. Agora, todos nós acho que estamos precisando de uma
de um alerta, que é o que estamos fazendo hoje no programa, para diminuir. Você é muito importante, mas nem todas as decisões têm que ser tomadas enquanto você está dirigindo. Simples assim. Olha, recentemente um estudo também trouxe que o mau uso do celular está causando chifres, entre aspas, em crânio de jovens. Olha só, a Eliette Ribeiro, que é nossa produtora, jornalista, ela vai entrar em contato com um profissional da área e em breve nós vamos trazer essa reportagem dela, por conta da má postura. Isso é né? literalmente, Sim. Nós não estamos falando no campo, né, do abstrato. Não, né? é literalmente. O que acontece? Após estudos, constatou-se que o uso de celulares e outros aparelhos portáteis tem resultado em crescimento de esporões ósseos em virtude da inclinação frontal da cabeça. Por isso, eles falam em chifres, entre aspas. Então, a má postura, aquela condição que você fica ali de uma forma constante, movimento de repente repetitivo, você fica por esta posição por um tempo muito grande e acaba aí trazendo essa nova formação aí nesta era da tecnologia, que traz ganhos, claro, a gente não pode jogar água da bacia com a criança dentro, como a gente costuma falar. Temos ganhos certamente nesta era tecnológica, mas tem alguns vícios que a gente precisa mudar. Tem uma arte muito interessante, a arte antiga já, né? Que ela mostra o macaquinho, o gorila, né? E aí o homem de Neandertal, os Australopithecus, o Homo sapiens, e aí o Homo erectus, aparece o homem, enfim, ereto realmente, e aí de repente agora tem saído uma que aí aparece o celular e o homem vai curvando, né? Parece que nós estamos fazendo... O caminho inverso. O caminho inverso, né? Mas é isso que a Ercília falou, né? A gente realmente, nós não somos tão importantes assim, que meia hora, uma hora, né? Não possa nos esperar. E confiar em Deus também, né? Sim. A tua família está em paz, porque... Você não é pai deles, você está pai deles, né? Deus está cuidando, que é o pai de verdade, está cuidando que as coisas estejam tranquilas. E olha, eu não me lembro nunca, né? Apesar de ter sofrido muito tempo, e ainda sofro, porque eu tenho que colocar o celular dentro do porta-mala, né? De ter sofrido muito tempo com isso, eu não me lembro de nenhuma vez em que eu tinha que responder exatamente naquela hora. Então era uma crença boba, uma crença sem fundamento. Era um condicionamento até, né? Sim. Eu pelo menos, né, sou da época em que a gente saía, chegava à tarde em casa, não tinha como se comunicar, porque o telefone era algo que não eram todas as pessoas que tinham. Eu tenho uma imagem que também não sai da minha mente. Lá nos anos 80, eu fui fazer um curso, cheguei quase meia-noite em casa e minha mãe lá na escada me esperando, porque não tinha como manter um contato, mas felizmente ela estava ali, fazendo prece, oração, olha, daqui a pouco ela deve chegar, e não tinha mesmo como eu trazer uma informação. E somos capazes, sim, de nos adaptar. Essa ideia do André é sensacional. Então, deixar o telefone dentro da bolsa e botar lá dentro do porta-malas. Assim, você não corre o risco de ter aquele ímpeto de atender qualquer sinalzinho que vem ali do aparelho. E acho que tem uma coisa, Guilmar, que o corpo, ele está em constante transformação. Veja que nem todas as pessoas hoje têm dente do siso. Ou tem que tirar porque ele nasceu para dentro, né? Talvez a fronte, né, seja um pouco maior, e cada vez a boca tende a ser menor, porque nós não comemos mais, não rasgamos mais com os dentes. Então, os caninos estão menores. E a boca vai ficando menor. Então, eu acho que fica mais ou menos, no futuro, uma cabeça de ET. Agora, que já é a transformação natural, porque o cérebro vai crescendo, ele vai se expandindo mais. Agora, a pergunta é, além de tudo com chifre, vai ficar combinado. Vai ficar bacana, né? Seremos todos chifrudos, olha que maravilha. Boquinha pequena, cabeça grande e ainda com chifre, pelo amor de Deus. Meu Deus, olha. Me lembra o Moisés de Michelangelo, que a estátua ele tem 2 chifrinhos, sim, né? Sim. E reza a lenda de que aquilo era símbolo, era para provocar o Papa, que estava fazendo uma série de exigências, e ele botou chifrinho, que o Papa falou assim, mas como que você vai botar chifre no Moisés? Ele falou, não, são raios de luz que saem da cabeça dele. Provocação, né? Provocação. Olha, diz que 100
O Disque 100, o Disque Denúncia, recebe em média 3 denúncias contra líderes religiosos por semana. Quase 170 denúncias de abuso sexual por líderes religiosos foram registrados nos últimos 3 anos na central Disque 100. De acordo com a reportagem da agência pública, o serviço, que funciona 24 horas, recebendo relatos de violações de direitos humanos por telefone, o site e aplicativo, recebeu desde 2016 462 denúncias de violações cometidas por líderes religiosos, em média 3 por semana. Desse total, 167 casos envolvem violência sexual. Entre as demais denúncias estão casos de maus tratos, violência psicológica e trabalho infantil. O conteúdo das denúncias, claro, é sigiloso. No entanto, as informações revelam que as igrejas e templos são lugar onde cerca de 25% das violações teriam ocorrido. Notícia bizarra, não é? Demanda de todos nós bastante atenção, né? Sim. É curioso que há pouco tempo atrás nós tivemos aquele escândalo com o João de Deus, né? Que chocou a muitas pessoas. Mas sempre nos ocorreu, né? Meu Deus, se jovens não entram sozinhos num consultório médico, por que haveriam de entrar sozinhos em uma câmara de atendimento mediúnico, né? Se isso foi implantado, é sinal que tem resultados. Não se implantou-se isso apenas e tão somente porque acharam bonito, né? Então, por que nós vamos não copiar aquilo que está funcionando no mundo científico também nas outras áreas da sociedade, né? Infelizmente, nós sabemos de muitas pessoas... a psicologia certamente deve tratar disso com muita profundidade, que sofreram um processo de castração muito, muito longevo, não só nessa encarnação, mas de encarnações passadas, e que buscam um templo, uma fé, até para tentar apaziguar este demônio interior, né? Agora, esse processo por castração, ele não resolve, né? Você precisa olhar para aquilo, entender por que aquilo está se dando com você e como você pode transformar aquilo em algo muito positivo, né? Então, por exemplo, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, quando lá atrás alguém disse que um padre não pode ter uma vida familiar /sexual, ele está cometendo uma violência contra algo que é natural no ser humano, que é a sexualidade. E muitos desses jovens, tantos, que têm ali uma forte tendência à homossexualidade, acabam achando que a batina, que o centro espírita, que a igreja evangélica, não importa, que ela vai resolver essa situação, né? Fala-se inclusive aí da cura gay, não resolve, porque não tem que resolver isso, você tem que iluminar isso, né? Você tem que trazer o Cristo para a tua sexualidade, né? Ressignificar. Você tem que servir ao outro na sua sexualidade. Quando você faz isso, a coisa vai adiante. Ou seja, não é porque a pessoa é religiosa que ela é santa, que ela é pura, que é um outro drama, né? A igreja nos pregou essa imagem da pureza, da santidade. E são todas pessoas iguais a nós, né? Diferente mesmo, assim, diferentão mesmo é só o Jesus. O resto é tudo mais ou menos ali, aqui. Tá? Ercília. Pois é, eu fico pensando a esse poder que é atribuído aos representantes religiosos. Talvez um estado de solidão interior por não poder se relacionar de uma outra forma. E a dificuldade de lidar com o poder. Eu sou bacana, né? Eu sou representante de Deus aqui. E a pessoa se perde nisso, né? Eu sou representante de Deus, mas eu tenho instintos ainda muito mal direcionados. Então, essa questão de colocar um representante entre Deus e o homem acaba causando uma grande confusão. E não só no campo da sexualidade, porque aquela pessoa ainda é movida a esse tipo de energia, que, como o André colocou, é uma energia necessária, né? André Luiz coloca que a função da relação sexual é a permuta de energias perispirituais. Sim. Então é só liberar geral. Não, é uma energia que vai se afinando, vai se afinizando de tal maneira que nesse momento da relação, um troca energia com o outro, revitalizadora.
É diferente da promiscuidade e é diferente do poder que se atribui aos religiosos. E a gente está falando de sexualidade, mas e o dinheiro? Sim. Eu quero que você venda tudo e doe, porque senão você não tem confiança em Deus. E as pessoas vendem, deixam relógio, cheque, comprometem 13º. Então, essa questão de atribuir poder é muito complicado. A pessoa só tem um poder, o poder divino, o poder que é Deus, que está dentro de nós também. É essa conexão diária que precisa ser refeita o tempo todo. Agora, projetou o poder, dançou, porque nós somos ainda seres muito falíveis ainda, né? Trazer aqui a previsão do tempo para você que está ligadinho aqui no Jornal Nova Era nesta quarta-feira. Previsão para Guarulhos máxima de 26 graus, com muito sol. Três Corações aí em Minas Gerais, o nosso carinho, abraço a todos. Previsão de 26 graus na máxima e tempo parcialmente nublado, com previsão de chuva no período da tarde. E Sorocaba, máxima de 28 graus, sol entre nuvens. Sorocaba, que nos dá aqui a possibilidade de trazer a informação de que um trecho da Avenida Dom Aguirre, que terá uma interdição parcial durante o dia. Esta Dom Aguirre é uma região bem movimentada aí de Sorocaba e ela terá esta interdição parcial. O trânsito irá organizar esta intervenção local para evitar transtornos a usuários da via. Agentes de trânsito permanecerão no local visando promover fluidez e segurança. A Urbis, que é a empresa que cuida do trânsito, também informa que esta necessidade de se paralisar a via é para trazer sinalização no solo nas áreas que já foram concluídas. Então, você que está em Sorocaba, na região da Dom Aguirres, uma avenida central aí da região, esta paralisação, com certeza, é para a melhoria e para a sua melhor mobilidade. Eu quero trazer aqui para você, André, para você, Ercília, algumas participações de ouvintes. Olha, Ercília, você é maravilhosa. A Maria de Perdizes que está mandando esse carinho aqui para você. Opa, obrigada, hein? Beijão para você. 10 beijões. Eli de Gravataí, São Paulo, dizendo assim: boa tarde, estou na escuta e mando um abraço ao trio Parada Dura de hoje. Gratidão, hoje. Eli. Abraço, muito obrigada. Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré também mandou uma mensagem dizendo assim: ano passado, através do jornal Nova Era, eu alertei que os instrutores de autoescolas em minha região, na Vila Ré, pessoas estas que deveriam dar exemplo, não fazem, usam o celular ao volante. Olha só que bobagem. Obrigada aí pela participação, viu, Luiz Carlos? Quer dizer, então, que a pessoa que é instrutora do trânsito, que vai ali trazer alguma informação, está usando o celular ao dirigir. Pois é. Tem também aqui a mensagem do Antônio, o Antônio de Sorocaba, mandando carinho aqui, gratidão, agradecendo aqui a informação. Nós temos uma campanha que está nos dando aí a possibilidade de auxiliar o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, pois recentemente nós passamos por aquele incêndio no nosso Mercatudo na Zona Leste e continua aqui o nosso apelo para que você continue colaborando. O telefone que você pode mandar ali aquele item, aquele imóvel do Mercatudo é o 2497-7000, 2497-7000 e o site casasandreluiz.org.br. A nossa campanha continua, não é, André? A campanha continua. Hoje o que os nossos amigos queridos que estão adiante das responsabilidades do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, eles estão pedindo, claro, todo tipo de doações, né? Os mercatudos são muito importantes. Aliás, falamos disso semana passada, né? Então, você que está achando que está chegando na hora de trocar o seu guarda-roupa, a sua mesa, dá uma ligadinha para o Mercatudo, porque nós revertemos isso em atendimento de qualidade ao portador de deficiências intelectuais e físicas, né? E também está se necessitando de cimento, cal, areia, tinta branca, né? Tijolos. Então, você está nos acompanhando aí, que de repente terminou uma construção e sobrou, você que é proprietário de um depósito de materiais de construção, ou você que tem aí uma reserva que não vai te fazer falta, né? Destine para o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, para que nós tenhamos condições de o mais breve possível restabelecer o funcionamento da unidade. É isso aí. Ercília, obrigada pela participação. O Jornal Nova Era terminando. Eu que agradeço. Um beijão para todo mundo.
Obrigada, André. Beijo no coração de todos. Quero agradecer aqui o apoio da Margarete Papinelli e Vera Lúcia ali atendendo as ligações aqui. Na técnica tivemos o Oliver Schultz, agora o Jefferson Carvalho, também o Jefferson Silva, Fernanda Lima, Boris Marcel, a turma da técnica que nos permite chegar com voz e imagem até você. Eu me despeço aqui e amanhã tem mais Jornal Nova Era para você. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.